A paz do Senhor, boa noite para todos, para todas as pessoas que vão entrar aqui e estar com a gente nessa 1 hora de live. Hoje a nossa live, nós vamos falar sobre ciclos compulsivos e é um tema forte e é um tema que precisa, né? São temas fortes que eu gosto de falar, eu gosto de conversar, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo, né? E ela nos ajuda em tudo. E eu quero ser bem direta aqui, usar bem o meu tempo, a parte do Senhor, Elisângela. Hoje a gente vai falar desse assunto que é tão importante, principalmente para as mulheres, né? Meu público aqui, a maioria do meu público aqui são mulheres, e eu vou estar direcionando essa fala principalmente para as mulheres. É claro que outros homens podem entrar, estão à vontade para entrar também, mas minha fala geralmente é mais para o público feminino. Eu queria começar essa live, a paz do Senhor, Catiane também entrou aí, a paz. Gálatas 4, versículo 9, vamos direto ao ponto, porque o assunto é muito forte, muito importante, tem muita coisa pra gente falar hoje, então vamos remir o tempo. Gálatas 4, versículo 9, diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Vou ler em outra versão agora. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Hoje a gente vai falar de um tema que não é muito fácil, porque de repente muitas pessoas elas estão escravizadas e elas não se deram conta disso ainda, ou elas não querem aceitar que estão presas num ciclo compulsivo. E hoje a palavra de Deus ela vai nos esclarecer muito, porque escravidão, gente, não acontece de uma hora para outra. A escravidão não acontece de uma hora para outra. A escravidão ela leva tempo. E leva tempo também para a gente se libertar de algumas coisas. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui. De repente, você não está incluída nisso, mas você vai aprender para ajudar outras pessoas, tá? Nem tudo que eu vou falar aqui, tem muitas mulheres aqui que já servem a Deus, né? Já têm compromisso com o Senhor, já estão livres, mas tem mulheres que estão na igreja ainda estão presas em alguns ciclos compulsivos, como eu mesmo já estive, né? Presa em ciclos compulsivos até entender que eu estava presa, tá? Então eu vou falar algumas coisas aqui, de repente você não está incluída nisso, mas você vai ajudar pessoas que possam estar vivendo isso. A Catiane colocou aí, ó, vivemos numa geração que é escrava de muitas coisas, status, celular, e são várias coisas, né, Catiane? E a gente vai comentar sobre tudo isso hoje. Você é uma mulher tentando lidar com a depressão crônica, explosões de raiva, um vício, um casamento doloroso ou uma relação destruída? Sente-se pressionada como se o problema tivesse sempre atrás de você? Ou se você sente como se tivesse um peso enorme sobre os seus ombros e você não consegue ficar de pé? Você pode estar em escravidão. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Como isso aconteceu? Certamente não foi da noite para o dia, não foi uma coisa rápida, né? Não. O problema estendeu as suas garras sobre você, te apertando lentamente como se fosse um cinturão. Obviamente, se você soubesse como se livrar dessas cadeias, você já teria feito isso, né? Isso aí é óbvio, né? Às vezes nós temos prisões na nossa vida que a gente não entende como que a gente conseguiu ficar preso naquilo. E quando a gente se vê, a gente não consegue mais sair. Mas as boas novas são boas novas, são boas notícias. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para libertar os cativos. Então eu e você, nós não precisamos permanecer na escravidão. Uma escravidão que às vezes rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz, nos ameaça. Nós não somos obrigados a conviver com escravidão na nossa vida.
E nós precisamos entender, queridas e queridos, né, que estão aqui, e as pessoas que vão assistir essa live depois, que muita gente assiste depois, o inimigo, ele vai tentar se opor e obstruir a sua libertação. Então é uma coisa que você precisa estar atenta. O inimigo vai tentar se opor e obstruir a sua libertação. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar também. Ele não pode impedir quem realmente quer ser liberta ou liberto. E mesmo nós sendo cristãs, né, como eu já falei, a gente pode sentir cadeias invisíveis ao nosso derredor. Muitas cadeias, às vezes, impedem a gente de caminhar em liberdade, de fazer as coisas que você sabe que Deus chamou para fazer. E existem algumas áreas na nossa vida que às vezes estão presas, né? Que precisa de libertação. E a quebra dessas cadeias não vão garantir que você tenha uma vida livre de problemas. Eu não estou aqui querendo contar uma historinha para você, dizendo que, olha, a partir de hoje você não vai ter problema nenhum mais. Gente, problemas todos nós vamos ter, mas nós vamos receber de Deus o poder necessário para confrontar essas cadeias, esses problemas, e nós vamos superar esses problemas com a ajuda de Deus. Então eu vou começar aqui a falar algumas coisas, tá? E aí, se você quiser fazer alguma anotação, pegar uma caneta aí para anotar os versículos ou o que eu vou falar, fique à vontade. Você sente que não é realmente aceita pelos outros? Que não consegue ser a mulher que acha que deveria ser? Eu já passei por essa situação, né? De você saber que Deus tem um plano, um projeto para sua vida. Deus quer mais de você. Mas você não consegue ser aquela mulher que Deus quer que você seja, ou aquele homem que Deus quer que você seja. Existem algumas coisas na sua vida que ainda te atrapalham. Ou você pode estar vivendo dentro dessa situação que eu vou falar agora também. Você sente que não pode, em hipótese alguma, perdoar aquela pessoa que lhe feriu tão perversamente. Porque isso também pode se transformar numa cadeia na nossa vida. Às vezes nós fomos feridos em alguma fase da nossa vida, né? E às vezes a gente não consegue perdoar aquela pessoa que nos feriu dentro daquela situação, né? E aí a gente fica carregando aquele peso no nosso coração, aquela raiz de amargura que às vezes você acha que não tá, mas está ali, né? Impedindo de você progredir na sua vida emocional. Isso também pode ser uma cadeia na sua vida. Ou vou falar uma outra coisa aqui também, que pode ser uma escravidão também na nossa vida. Você teme que os seus vícios secretos em relação a algumas coisas seja descoberto? Porque às vezes nós estamos na igreja, estamos na presença do Senhor, mas nós temos vícios secretos. Algumas coisas que na nossa vida que ainda nos prende. Eu vou dar vários exemplos aqui. Novelas. Tem pessoas que são extremamente presas a novelas. A gente sabe que a novela, né, vem da palavra novelo, que é sempre uma trama, uma atrás da outra, para realmente prender a atenção das pessoas. Hoje a gente vê que não tem qualidade nas novelas. Não tem qualidade, não tem coisas boas, não tem ideologias boas, não tem conceitos bons ali, não tem princípios bons ali. E muitas vezes as pessoas estão presas nisso. De repente você está presa numa compulsão de compras, que eu também já tive nessa compulsão de compras. Eu fui uma pessoa extremamente endividada, porque eu era presa por uma compulsão de compras. Eu tinha necessidade de comprar, se eu ficava triste eu tinha que comprar, se eu ficava com raiva de alguém eu tinha que comprar, se eu discutia com alguém eu tinha que comprar, até eu perceber que isso era uma compulsão na minha vida. Quando eu percebi, eu estava com uma dívida enorme. Isso já tem muitos anos atrás, mas eu sempre conto esse testemunho para você saber que você não está sozinho. Porque o inimigo, ele nos prende em áreas que a gente é frágil. Então ele cerca a pessoa e ele vê onde tem a fragilidade e ele vai pegar a pessoa pelo pé na sua fragilidade. Então,
vícios de novela, compras, uso abusivo de remédio. Muitas pessoas estão presas nesse vício de remédio. Não tem necessidade de tomar o remédio, mas está tomando o remédio, já está viciada no remédio. É uma compulsão também. Então, toda vez que você sente que tem alguém, que alguém pode descobrir esse vício, você fica nervosa, você fica com raiva, né? Quando as pessoas te confrontam nisso, porque eu passei por isso, gente. Eu tô falando porque é uma coisa que eu já passei. Eu já fui compulsiva por novela, já fui compulsiva por compras. Eu assumi uma dívida enorme. Minha dívida virou uma bola de neve. Até que eu cheguei perto do meu esposo e falei, você precisa me ajudar a pagar a dívida, eu tô com uma dívida muito grande. Ele falou, não, eu não tenho condições de te ajudar a pagar dívida nenhuma. Eu não trabalho para ficar pagando dívidas suas. Você tem que aprender a viver com aquilo que você tem. Entendeu? Então eu era compulsiva. Eu ficava chateada com ele, eu ia comprar. Eu brigava com ele, eu ia comprar. Eu ficava nervosa, eu ia comprar. Tinha roupas com etiqueta no meu guarda-roupa que eu não usava. Eu só pelo prazer de ir comprar. Até eu entender que aquilo era uma compulsão na minha vida. E eu tive que entrar no meu quarto, dobrar o meu joelho e pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu te peço perdão primeiramente para ti. O Senhor me ajuda a sair disso. Eu levei quase 2 anos para ficar livre das minhas dívidas. E entender que aquilo era um vício na minha vida e que eu precisava de libertação. A paz do Senhor, todo mundo que está entrando aí. Até eu entender que eu precisava de libertação. Então, primeiro passo, você precisa entender que tem uma compulsão na sua vida e que você precisa vencer isso. Porque se fosse uma coisa normal, você já teria ficado livre. Mas é uma coisa que te prende. Então, eu vou falar várias coisas aqui que você pode estar incluído ou você pode conhecer alguém que está vivendo isso. E hoje é dia de libertação. Hoje o Senhor nos convida a nos libertarmos desses ciclos compulsivos. Você tem medo de comportamentos e convicções distorcidas na história da sua família? Você teme que essas histórias te envolvam também? Isso também pode se tornar um ciclo compulsivo na sua vida. O medo, né? Às vezes comportamentos ruins que vem, né, lá de trás da sua família, que você acha que está presa nisso também. Muitas vezes a gente se vê preso nessas coisas também. Você sente tamanha tendência a explosões de raiva. Isso pode ser uma compulsão na sua vida. Você não tem controle, você perde o controle. Na hora da raiva, na hora que precisa falar alguma coisa, você não tem calma para falar, para sentar, para conversar. São explosões de raiva do nada, que às vezes, né, quando você vê, você já falou, você já abriu a sua boca, já foi aquela coisa horrível dentro de casa. E às vezes você sente até vergonha de dizer que é cristã, porque as pessoas já não acreditam mais pelo fato de você estar presa nesse ciclo compulsivo de raiva. Gente, isso é uma realidade. Teu ciclo compulsivo pode ser por comida. Sim. E às vezes a gente não se dá conta disso. Tá nervoso, tem que comer. Tá triste, tem que comer. Come sem vontade. Nós temos que comer para saciar uma necessidade de alimentação. Não comer desesperadamente. Então, às vezes, as pessoas estão presas num ciclo compulsivo também de comida. Às vezes, o nosso ciclo compulsivo são tentações sexuais. Você sempre se vê tentada na área sexual. Às vezes você... Eu tô falando assim aleatoriamente, porque de repente você não tá nisso, mas você conhece pessoas que estão envolvidas nisso. E a Bíblia, ela tem resposta para isso, gente. O Senhor nos quer livres. Então, muitas vezes, você ama o seu esposo, você ama a sua esposa, mas você se vê o tempo todo tentado na área sexual. E tem pessoas que estão sempre sendo tentadas na área sexual. E isso pode ser uma escravidão também na sua vida. Você sente que algumas amarguras não resolvidas, desapontamentos ou culpas têm te escravizado. Às vezes você está bem, vivendo a sua vida aparentemente bem, daqui a pouco vem aquela culpa dentro de você. Você lembra de situações e você se sente culpada e aquilo mina a sua alegria. Você está vivendo um momento bom, daqui a pouco parece que o inimigo traz tudo à tona na tua cabeça, daquilo que você fez, daquilo que você errou, aquele sentimento de culpa, né?
Isso pode ser um ciclo compulsivo na sua vida. Você sente que suas práticas com o ocultismo no passado ainda afetam sua vida? Isso também pode ser uma escravidão. Quantas pessoas vieram, né, de uma vida no ocultismo, em práticas religiosas que não agradavam a Deus, elas vêm para a presença do Senhor, mas elas sentem ainda aquele peso arrastando, né, ela para trás, né? Muitas vezes a pessoa não consegue se libertar ainda de muitas coisas que ela fez lá atrás em relação ao ocultismo. São pessoas, às vezes, que são dominadas por pesadelos, acordam de madrugada com pesadelos horríveis, né? Estão presas nisso, não sabe como resolver, vai na igreja, ora, pede oração e aquilo continua assombrando a pessoa, né? Você sente vultos, você vê coisas ainda e você se sente mal com isso. Tudo isso, gente, são áreas que às vezes o inimigo nos prende. E aí eu resolvi fazer essa live hoje para a gente conversar um pouco sobre isso, porque o Senhor, Ele não quer nos ver presas. Deus não quer isso para a nossa vida. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de sermos escravos. Mesmo quando a liberdade está disponível para nós, nós temos a tendência de nos meter na escravidão. Então, cada uma de nós, né, eu e você, nós chegamos a Cristo de diferentes culturas, nós viemos de diferentes culturas, de diferentes vivências, em vários níveis de maturidade, né? E os passos progressivos, os passos apropriados para se tornar uma nova criatura, é diferente para cada um. Então, não adianta eu dar aqui o meu modelo para você, Nicole, faz isso aqui que vai dar certo. Não é isso, gente. As pessoas são diferentes, as histórias delas são diferentes, as vivências delas são diferentes, mas uma coisa é igual. Nós somos filhas do Deus Altíssimo. E o Senhor não nos quer presas em ciclos compulsivos. Então, eu vou explicar para você agora o que é uma escravidão. Isso é muito importante, você entender isso. O processo de libertação começa quando você entende realmente o que é o processo de escravidão, que pode ser diferente em diferentes áreas, com diferentes pessoas. O que é a escravidão? A escravidão é uma servidão involuntária. Isso quer dizer o quê? Você está presa ou preso, mas você não gostaria de estar. Você está preso ou presa, mas você não gostaria de estar. É uma servidão involuntária. Alguém que está em escravidão, ele é dominado em alguma área. Ele é limitado em alguma área. Ele é controlado pela compulsão em alguma área. Ele é subjugado por uma pessoa ou uma força controladora em uma área. Gente, e isso é uma realidade. Isso é uma realidade, isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. Paulo escreveu que antes de recebermos a Cristo, nós seguíamos a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. Antes de nós nos entregarmos ao Senhor, nós vivíamos dentro da ordem desse mundo, segundo o príncipe desse mundo, do poder do ar. Isso está escrito aonde? Em Efésios 2, versículo 26. Isso está escrito, tá? Então, esse governante é Satanás. Muitas pessoas ignoram. Esse negócio de inimigo, de Satanás, isso não existe. Isso é coisa que os crentes ficam inventando. Não, gente, não é coisa que os crentes ficam inventando, não. O poder espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é real. O inimigo e seus emissários são demônios ou espíritos malignos. Eles não têm corpo. Eles são espíritos. Eles têm necessidade de um corpo. Quando ele não consegue entrar dentro do corpo, porque quem é cristão tem dentro de si o Espírito Santo de Deus, ele oprime a pessoa em algumas áreas. Ele não pode entrar dentro da pessoa porque o lugar já está ocupado. Mas ele oprime muitas vezes a gente em algumas áreas. Algumas áreas, às vezes, estão sob domínio dele. Isso, às vezes, a gente tem consciência. E às vezes a gente não tem consciência. Por exemplo, eu já disse para vocês que eu era viciada em novela. Eu não trabalhava ainda fora, né?
assim que eu me casei, e eu tinha tempo, eu estava em casa. Então, o que acontece? Eu via todas as novelas do SBT, aquelas que davam à tarde, todas elas. Aí depois eu ia pra Globo e assistia as novelas da Globo, da tarde, depois entrava das 6, das 7, das 8. Eu ficava o dia inteiro vendo novela, tanto as do outro canal quanto da Globo, e eu ficava. Gente, mas era direto. Eu não fazia nada, eu não lia nada, eu não queria assistir nenhuma outra coisa que não fosse novela. Eu estava realmente presa. Quando eu descobri que eu estava presa? Quando eu tentei parar. Quando eu vi que meu tempo estava todo indo nisso, eu não conseguia ler um livro, eu não conseguia fazer um curso, eu não conseguia orar, eu não tinha tempo para ler a Bíblia. Meu serviço de casa começou a desandar, eu queimava comida direto dentro de casa, porque eu ficava distraída vendo a novela, fazia as coisas correndo para poder ficar assistindo novela. Quando eu tentei sair, eu não conseguia, aí eu vi que eu estava realmente presa. Eu tentava parar de ver e eu não conseguia, aí eu vi que eu estava realmente presa. A compulsão de compras, eu tentava parar de comprar, eu já estava super endividada, eu tinha cartões de todas as lojas, gente, vocês não têm noção. E eu não ganhava para isso. E eu tinha cartão de todas as lojas, todas. Era muito cartão. Cartão de crédito tinha 3, 4, fora os cartões das lojas. Minha dívida ficou uma coisa enorme e eu não parava de comprar. Eu estava endividada e não parava de comprar. Quando eu descobri, quando a minha dívida ficou enorme, eu falei, eu tenho que parar com isso, que eu descobri que eu era compulsiva, que eu não parava de comprar. Era uma doença, era uma área que o inimigo estava me escravizando, literalmente. Eu estava presa nessa área. Eu estou dando exemplos meus, tá? Então, muitas vezes essa escravidão é consciente. Você sabe que é escrava naquela área. Muitas vezes não é consciente. Você está preso em uma área e você não sabe. E aí a tua vida espiritual não anda, não progride. O que Deus quer fazer na sua vida, Ele não vai fazer, porque tem uma área bloqueada. Tem uma área que Satanás ainda tem domínio. Por que ele tem domínio? Porque a gente deu legalidade para ele agir. Nós demos legalidade para ele e ele começa a agir na nossa vida. E isso é sério. Então, nossa liberdade em Cristo quebra essa escravidão. Mas ainda temos o poder de escolha. Quando a gente vem para Cristo, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, Ele está pronto para nos libertar, como diz, né, na palavra de Deus, né, que o Senhor está à porta, Ele bate. Se a gente abrir a porta, Ele vai entrar, Ele vai cear conosco. Isso é uma realidade. Deus pode fazer isso? Pode. Jesus pode nos libertar? Pode. Mas nós temos poder de escolha. O ser humano tem uma coisa na vida dele chamada livre-arbítrio. Se você ficar dando legalidade ao adversário, ele vai entrar e vai fazer arruaça na sua vida. E isso é uma realidade. Então, a gente pode optar por nos entregarmos à tentação e cooperar com as influências demoníacas. Mas o Espírito Santo está disponível para nos ajudar. O Espírito Santo ele está disponível para nos fortalecer, para que a gente possa resistir às tentações de Satanás. Você precisa entender que uma prisão, uma escravidão não é uma coisa normal. Você não vai conseguir sair disso sozinho. Você não vai, porque se você pudesse sair disso sozinho, você já tinha saído. Um vício que te controla, uma compulsão que te controla, isso não é uma coisa normal, natural, porque se fosse, você já teria ficado livre. Então a gente precisa entender o que é escravidão. E a gente precisa entender que a gente tem o Espírito Santo de Deus para trazer libertação à nossa vida. Quais são os indicadores de escravidão? Vamos entrar agora nessa fase mais profunda para a gente poder entender isso. Se a gente continuar com o hábito de pecar, nós podemos desenvolver escravidão. Toda vez que você sabe que está fazendo a coisa errada e continua fazendo aquela coisa errada, você está desenvolvendo escravidão. A escravidão significa que existe um elemento sobrenatural no nosso problema. Já viu aquela pessoa que tem uma enfermidade e ela procura, ela vai no médico, ela faz raio-x, ela bate chapa, ela faz e não aparece o problema da pessoa. Isso pode ser uma escravidão. O diabo pode estar oprimindo a pessoa em alguma área e o médico não vai achar mesmo. Vai revirar a pessoa de cabeça para baixo e não vai achar nada, porque tem um elemento sobrenatural naquele problema.
O inimigo agora tem uma participação em determinada função da nossa personalidade. Então, é possível ter uma escravidão que não consuma toda a sua personalidade e todas as funções por inteiro, mas você ainda é escravo em certas partes da sua vida. Qualquer que seja essa escravidão, em qualquer nível, se você está escravizado ou escravizada, você precisa ser livre. E essa liberdade você só vai encontrar em Jesus Cristo. Só Jesus pode nos libertar em áreas que a gente não pode fazer nada. Então, alguns indicadores que a escravidão existe na nossa vida. Alguns indicadores. Eu não bebo, eu não fumo, mas eu como compulsivamente. Pode ser uma escravidão. Pode ser uma escravidão na sua vida. Ah, irmã Alessandra, eu não bebo, eu não fumo, mas eu não consigo parar de comer. Se você está comendo sem necessidade, se você não está com fome e está comendo, você está num ciclo compulsivo. E você precisa de libertação. Irmã Alessandra, meu caso é outro. Eu fiz vários abortos. Eu não creio que Deus possa me perdoar. De vez em quando isso vem na minha mente. De vez em quando isso vem no meu coração. E eu sinto que eu não consigo conviver com isso. Mas já aconteceu. O que eu faço agora? É uma escravidão. É uma coisa que você precisa ficar livre. Tem uma concepção de Deus como alguém que torna as coisas muito difíceis. E depois espera que eu cometa uma falha para me punir. É uma escravidão. Tem pessoas que fazem uma ideia de Deus que não existe. O diabo coloca na mente da pessoa uma ideia de Deus que não existe. É um Deus que não está na Bíblia. É um Deus que não existe. É um Deus que ela criou na cabeça dela. Então, tem pessoas que estão de mal com Deus, vamos dizer assim. Porque eles têm uma concepção que Deus é aquela pessoa que estraga prazer. É o Deus que não deixa eu fazer as coisas que eu quero. Não é esse Deus que está registrado aqui na palavra do Senhor. Mas isso pode ter se tornado uma compulsão na sua vida, uma falsa ideia de Deus. Hoje, Deus precisa trazer libertação para a tua vida. Jesus está pronto para te libertar hoje. Mas, Alessandra, desde que meu marido me trocou por outra mulher, eu não consigo mais confiar em homem nenhum. Presta bem atenção. Um homem a entristeceu, um homem a traiu, e você acha que todos os homens são iguais. Isso é uma escravidão na sua vida. Os homens não são iguais, gente. As pessoas são diferentes. Não é porque uma pessoa errou com você que os homens são todo mundo no mesmo pacote. Não é assim. Só porque você teve um casamento infeliz, não quer dizer que você não possa ser feliz nunca mais. Isso são ideias que o diabo coloca na mente das pessoas. E é um tipo de escravidão. A pessoa fica infeliz a vida inteira porque ela colocou na cabeça que os homens são todos iguais e que vão trair ela, que vão... Tá entendendo a situação? Então, tô dando alguns exemplos para vocês aqui. As memórias da minha infância são muito dolorosas, irmã Alessandra. As memórias da minha infância são cheias de abuso. Quando eu lembro da minha infância, isso me traz dor. Isso me traz tristeza. Porque eu lembro das coisas que eu passei. Gente, isso é sério. Isso é sério. Nada afeta mais um adulto do que as memórias da infância. E isso pode ser uma escravidão na sua vida. Hoje, Jesus Cristo quer te libertar. Hoje, o Senhor quer nos libertar. Não sei como lidar com essas memórias. Eu não sei como lidar com essas coisas que vêm na minha cabeça. Às vezes eu sufoco isso, eu sufoco essas emoções, ou eu choro como se eu estivesse fora de controle. Quando ninguém está vendo, aquilo me consome, eu lembro, e isso me faz sofrer. Gente, isso pode ser uma escravidão na sua vida. Hoje Jesus quer trazer libertação para a tua vida. E olha que eu tenho coisas também que eu posso lembrar de coisas, né, que poderiam me deixar para baixo, mas o Senhor já entrou na minha vida e já me libertou. Então, não aceite. Hoje é um dia que o Senhor escolheu para que você seja liberto. Mas, Alessandra, eu tenho vivido com um grande sentimento de culpa e vergonha. Eu nunca admiti isso para ninguém, mas eu já tive um caso com uma pessoa da igreja. Isso pode ser o seu caso. Estou dando vários exemplos aqui
que você pode estar incluído nisso, ou conhece alguém que está incluído nisso. Hoje o Senhor quer trazer libertação para você ou para alguém. Eu não sei quem vai estar ouvindo esse vídeo aqui, né? De repente você conhece alguém que está vivendo esse drama, essa situação, você não sabe como ajudar. Envie essa live para a pessoa, para que a pessoa possa entender que Deus pode trazer libertação para todas as áreas da nossa vida. Não me sinto forte o bastante para batalhar contra as forças malignas que estão destruindo a minha casa, que estão destruindo a minha família. Eu tenho noção que isso é espiritual, que a minha família não consegue ficar de pé. Eu tenho noção que tem uma coisa espiritual, mas eu não consigo, eu não tenho forças. Hoje o Senhor quer trazer libertação e quer trazer força e poder para você superar isso na sua vida. Você se levantar como uma mulher forte, como um homem forte, cheio da presença de Deus, para destruir essas fortalezas que às vezes entram na nossa mente e no nosso coração, tentando tirar a nossa paz. Então, como que ocorre a escravidão? Como que uma escravidão, uma compulsão entra na nossa vida? Cada um de nós passa por circunstâncias diferentes que influenciam a nossa maneira de ver a Deus, a nós mesmos e ao mundo. Cada um tem uma visão de mundo. Cada um enxerga Deus de uma maneira, enxerga as situações da vida de uma maneira. Cada um de nós tem pontos fracos na vida. Todos nós temos nossos pontos fracos. Nenhum ser humano é super-homem. Nenhum ser humano é super-mulher. Nós temos nossas fragilidades. Nós temos as nossas vulnerabilidades. E o que o inimigo faz? Ele procura ganhar um ponto de apoio dentro da nossa vulnerabilidade. São nessas áreas de fraqueza que a escravidão se desenvolve. Então, nós precisamos entender. Você que está me ouvindo, está assistindo essa live, você que vai ouvir essa live depois, você precisa entender o seguinte: você não pode criar um bichinho de estimação na sua vida, de fraqueza, de vulnerabilidade. Você não pode ficar criando esse bichinho na sua vida, porque isso vai crescer e vai virar um monstro e vai te engolir. Muitas pessoas hoje foram engolidas pelas suas fragilidades, pelas suas vulnerabilidades. Tá entendendo? Então, quem tem que se posicionar? Somos nós. Você precisa entender. Primeiro você precisa ser claro com você mesmo. Eu tenho essa fragilidade na minha vida. Eu tenho essa vulnerabilidade na minha vida e eu preciso tratar isso. Você precisa entender que existem áreas na nossa vida que precisam ser modificadas e melhoradas. Qual era a fragilidade de Sansão? Qual era a fragilidade de Sansão? Era a carnalidade. O fraco dele eram as mulheres. Tá entendendo? E ele não cuidou disso. Ele não cuidou disso. O que aconteceu? O inimigo pegou ele num ponto de apoio e destruiu a vida de Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus desde o seu ventre. Quando Deus aparece à mãe de Sansão, ela teve uma gravidez toda diferente, porque dentro dela ia vir um juiz para trazer libertação ao povo de Israel. Então a gravidez dela foi cercada de cuidado. Você não pode tomar bebida forte, você não pode chegar perto de cadáver. Tem todo aquele cuidado que ela teve na gestação. E depois que aquela criança nasce também, todo aquele cuidado, porque ele era um nazireu de Deus. Mas ele tinha uma fraqueza na qual ele não fugiu dela. Então, o diabo ele sempre vai procurar um ponto de apoio na nossa fraqueza. Então nós temos que ficar atentos. Eu sei qual é a minha fraqueza e você sabe qual é a sua. Então nós temos que tomar cuidado com isso. O inimigo sempre vai nos atacar nas nossas áreas de vulnerabilidade. Olha o conselho de Deus para nós. Que conselho o Senhor tem para nós? Finalmente, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra os seres humanos,
mas é contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, olha o que Paulo nos aconselhou em relação a isso. E tem muita gente que brinca com o mundo espiritual. Tem muita gente que brinca com o mundo espiritual. Gente, o mundo espiritual não se brinca com ele. Então, o crente, o cristão, ele precisa estar atento, porque as portas de entrada no nosso corpo é templo do Espírito Santo, gente. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente vê, aquilo que a gente coloca na frente dos nossos olhos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente ouve. E hoje os crentes estão totalmente displicentes. Olha, é uma geração que não se preocupa com a sua vida espiritual. Vê qualquer coisa, assiste qualquer coisa, escuta qualquer coisa e daqui a pouco está escravo e não sabe por que está. Porque tudo é normal. Não, gente, nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não. É contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Satanás, ele vai usar de todos os meios para nos manter ocupados, para nos manter presos em ciclos compulsivos. Isso não é uma coisa normal. O inimigo, ele quer que a gente fique o tempo todo preso ali. Ele sempre vai colocar alguma coisa para nos prender, para distrair, para tirar a nossa atenção daquilo que a gente está fazendo para o Senhor. E ele quer manter a gente preso num ciclo compulsivo, que a gente não consiga sair desse ciclo. Ele quer que a gente viva uma vida de derrota, num estilo de vida derrotado. Mas não é isso que Deus quer pra gente. Deus não planeja que a gente viva uma vida de derrota. Não, Deus não quer isso para nós. Alguns abusos, como infantil ou conjugal, são tão profundos que vão requerer ajuda de um conselheiro cristão ou de um parceiro de oração. Então presta bem atenção. Eu estou falando aqui para você, eu estou te dando uma live esclarecedora, para que você possa entender que existem problemas que são tão graves, tá te prendendo tanto e há tanto tempo, que você vai precisar de ajuda. Você vai precisar sentar com um conselheiro, né? Pode ser o seu pastor, pode ser alguém da sua confiança, uma pessoa de Deus, e você vai ter que conversar e você vai ter que entrar em tratamento mesmo. Tem coisas que são tão fortes na vida da gente que a gente vai precisar de ajuda. E a gente não pode desanimar se isso demorar um pouco. Sabe por quê? Porque a liberdade, ela não vai vir rapidamente em alguns casos. Assim como a escravidão não foi de uma hora para outra, a liberdade também não vai ser de uma hora para outra. Às vezes vai levar tempo. E nós temos que ter coragem para jogar fora o excesso de bagagem. Quando eu me descobri compulsiva, né, que eu já tive esse problema de compulsão na minha vida, em algumas áreas da minha vida, eu primeiro pedi perdão ao Senhor. Eu fui diante do Senhor, porque todo pecado é contra o Senhor. Quando você peca, você está pecando primeiro contra Deus. Então a primeira pessoa que você precisa pedir perdão é ao Senhor. Eu fui para o joelho, Senhor, me perdoa. Eu sei que o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo não é do teu agrado. E eu fui para o joelho, falei, Senhor, me ajuda a me libertar disso, porque eu sozinha não vou conseguir, foi difícil, irmãos. Quando eu me descobri compulsiva, com uma dívida enorme, né, que meu esposo, um homem de Deus, com sabedoria, falou, não, você está presa num ciclo de compulsão e eu não trabalho para isso. Você tem que se libertar sozinha. Eu vou só orar por você. Mais nada eu vou fazer por você, só orar. E ele realmente me ajudou em oração. E eu fui pro joelho, pedi perdão ao Senhor e comecei o processo na minha vida. Primeiro, eu dei as coisas que eu não estava usando. Porque faz parte do processo. Tinha coisas compradas em caixa, guardada, que eu não usava. Por causa da compulsão, comprando sem parar. Então, eu dei as coisas que eu não estava usando, né? E eu comecei um processo de libertação na minha vida. Quebrei todos aqueles cartões. Comecei a ligar para as lojas, para os cartões, para renegociar minha dívida. E eu levei quase 2 anos para poder pagar tudo que eu devia. Todos os meus credores. Eu levei quase 2 anos. Mas o Senhor me libertou.
Hoje sou uma pessoa liberta, glória a Deus. Não me falta nada, mas eu sei viver com aquilo que o Senhor me deu. Já estou há mais de 5 anos sem usar cartão de crédito, né? Eu falei, Senhor, me ajuda a me libertar, e me libertei mesmo, não quis mais saber. E hoje eu aprendi a viver com aquilo que eu tenho. Foi um processo, né, longo, mas o Senhor me libertou. Isso foi uma compulsão na minha vida, que o diabo estava me escravizando nessa área, né? Porque a pior coisa que tem é você botar a cabeça no travesseiro sem paz, devendo todo mundo. Isso é muito feio, isso é horrível, principalmente para um cristão, né? A Bíblia fala, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então eu estava presa nisso, o Senhor me libertou, né? A novela também, que era uma coisa espiritual, o Senhor teve que me mostrar claramente, né? O Senhor teve que me mostrar claramente que aquilo não era de Deus, que eu tinha que me libertar. O Senhor me libertou. Eu comecei a dar mais espaço na minha vida para Deus. Assim, eu fico 4, 5 horas assistindo televisão, presa numa novela, e eu não fico 10 minutos com a Bíblia na mão lendo. Tem alguma coisa errada. Eu não consigo ler a Bíblia 1 hora e fico 5, 6 horas de frente a uma televisão assistindo novela. Tem alguma coisa errada. O que essa novela está trazendo de bom para minha vida? Nada. Está trazendo nada de bom para minha vida. E eu tive que cair na real e saber que eu estava errando, que eu estava pecando contra Deus. E eu tive que falar assim, Senhor, joga fora aquilo que não serve para mim e deixar o Senhor agir na minha vida. E foi isso que eu fiz. Então, Deus quer te ver livre. Deus quer te ver livre. 2 Coríntios 3, versículo 17 diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, às vezes, nós estamos como aquela mulher encurvada, que só olhava para o chão. Você lembra dessa história? Por 18 anos, aquela mulher andava assim, ó, de cabeça baixa. De cabeça baixa, ela não podia se erguer. Vamos ler esse texto? Lucas capítulo 13. Isso está na Bíblia, gente. Se está na Bíblia, é porque existem casos assim. Se está na Bíblia, é para que a gente possa se libertar. Lucas 13, olha só. Olha o que está dizendo aí. Versículo 12, a partir do versículo 10. E ensinava no sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Olha só, gente. 18 anos aquela mulher com aquele espírito de enfermidade. A Bíblia fala que realmente era um espírito de enfermidade. Ela andava curvada e não podia de modo nenhum endireitar-se. Ela não conseguia olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar no rosto das pessoas, conversar com as pessoas olhando olho no olho, não, porque ela vivia encurvada e ela não conseguia se levantar. Mas a palavra de Deus diz no versículo 12 que Jesus vendo-a, chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus viu aquela mulher sofrendo, encurvada, sem poder olhar. Quantas vezes a gente está assim também? A gente está em algumas áreas da nossa vida encurvado, a gente não consegue se endireitar. A gente está preso nas mãos do adversário, mas hoje é dia de libertação. Hoje o Senhor, Ele quer trazer libertação para a nossa vida. E a Bíblia fala que Jesus colocou as mãos sobre ela e falou, mulher, você está livre. Você está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e ela se endireitou e glorificava a Deus. E o príncipe da sinagoga, quando viu aquilo, ele ficou indignado. Presta bem atenção, gente. Aquela mulher viveu 18 anos olhando para baixo e ninguém ficava indignado com a doença dela. Mas no momento que Jesus libertou aquela mulher, o chefe da sinagoga, o príncipe da sinagoga ficou indignado. Falou, olha, tem 6 dias para vocês trabalharem, para vocês fazerem as coisas e para vocês serem curados também. Não no dia do sábado. Dia do sábado não é dia de ninguém ser curado. Aquele homem queria estabelecer o dia que aquela mulher tinha que ser curada. E respondeu o Senhor, hipócrita, você é um hipócrita. Sábado você não despende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento e não leva ele para beber água? Não convinha soltar da prisão no dia de sábado essa filha de Abraão que há 18 anos estava presa?
Então, presta bem atenção, gente. Quando o Senhor te libertar, tem gente que não vai querer ver, não. Tem gente que não vai querer ver a tua libertação, não. Tem gente que quer te ver encurvado mesmo, olhando para baixo, chorando, sofrendo. Tem pessoas que têm prazer em ver a tua derrota, ver você sofrendo. Mas Jesus não tem prazer em ver você derrotado, olhando para baixo com espírito de enfermidade, não. Jesus tem prazer na tua libertação. E hoje eu decreto em nome de Jesus Cristo que o Senhor está trazendo libertação para a tua vida. Eu não sei a área em que você está presa ou que você está preso, mas hoje é dia de libertação. Você imagine o que é endireitar-se pela primeira vez depois de 18 anos. Gente, que coisa linda é quando o Senhor nos liberta. Que coisa linda é quando o Senhor nos liberta. Quando a gente está preso e a gente fica liberto. Quantas pessoas não têm paz? Quantas pessoas não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Precisa se entupir de remédio antidepressivo, ansiolítico para poder dormir. Deus não quer isso para a tua vida, não. Não estou dizendo para você abandonar tratamento nenhum. Estou dizendo que Deus pode trazer libertação para a tua vida. Que às vezes a gente é compulsivo por remédio. A gente não precisa tomar remédio, a gente toma. A gente não precisa ficar comendo toda hora e a gente come. A gente não precisa ficar consumindo porcaria e pornografia e a gente consome porcaria e pornografia. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer trazer libertação para a nossa vida. Aquela mulher, ela pôde se libertar. Ela pôde se endireitar. Ela foi capaz de olhar nos olhos de Jesus, cheios de compaixão e de amor por ela. E ela foi liberta. Ela entendeu que Jesus se importava com ela. Jesus se importa conosco. Ele se importa com a nossa dor. Ele se importa com o nosso sofrimento. Ele sabe as áreas vulneráveis da nossa vida, as áreas em que a gente precisa de libertação. E Jesus quer curar as nossas dores. Jesus quer curar os nossos desapontamentos. Ele é poderoso para fazer isso. Você imagine, gente, tem pessoas que passaram por momentos muito difíceis e muito dolorosos. E não é à toa que as pessoas estão presas em sentimento de tristeza, em sentimento de amargura. Você imagine um noivo desistir do casamento 6 semanas antes do casamento, com tudo pronto. Eu conheço pessoas assim, que passaram por essa experiência terrível, né? De namorar, de noivar, e 6 semanas antes do casamento, o noivo desmanchar, com tudo comprado, com tudo arrumado para o casamento, e a pessoa desistir. Isso causa um desapontamento muito grande no coração de uma pessoa. Quantas vezes a pessoa tem uma tristeza no coração, eu queria ser mãe, e eu não sou. Eu vejo todas as minhas amigas tendo seus filhos, cuidando dos seus filhos, sendo mãe, e eu não sou mãe, sou estéril. Isso pode ser uma tristeza, um desapontamento para você. Eu já passei por isso também. A Monsione colocou aí, ó, Deus quer que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Sim, Deus quer. Deus quer. A gente precisa entender isso, que Deus quer. Deus não quer que a gente fique pela vida tropegando, tenha uma vida miserável e medíocre. Não, Deus não quer isso para nós. Deus quer nos ver bem, Deus quer nos ver felizes. Então, essa questão da esterilidade, eu também já vivi isso. Eu me casei muito novinha, eu casei com 18 anos, e meu sonho era ser mãe. Eu queria casar, um mês depois eu queria ficar grávida. E não foi isso que aconteceu. Eu fiquei 1 ano tentando engravidar e não consegui. Até descobrir que eu tinha um problema de esterilidade, né? Meu marido fez os exames, não tinha problema nenhum com ele, e o problema era eu. E eu fiquei decepcionada, eu fiquei triste. Eu chorava toda noite porque eu queria ser mãe, e os médicos me diziam que eu não podia ser mãe. Eu tinha 2 problemas, não tinha um só não, eu tinha 2 problemas que impediam a minha gravidez e a minha gestação. Eu não podia ser mãe, eu era estéril por 2 motivos. E eu fui triste por isso, foi um desapontamento para mim. Mas eu fui para os pés daquele que podia me ajudar, né? Eu confiei na medicina, eu procurei fazer tudo que estava ao meu alcance, né? Fiz tratamentos, e depois meu esposo
saiu do emprego, perdemos o plano de saúde, eu não pude continuar o tratamento. Falei, agora acabou minha esperança, acabou minha chance, não tem mais chance. Se eu tinha alguma chance, agora não tenho mais. E aí entreguei para o Senhor, falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. E quando eu descansei meu coração no Senhor, o Senhor abriu a minha madre. E uma pessoa que não podia ter nenhum filho, hoje tem 3. Já sou até avó. Então, Deus faz. Deus não quer nos ver tristes. Deus quer que a gente tenha vida e vida com abundância. Imagine uma mãe descobrir que um filho seu ou uma filha sua está envolvida em relacionamento que desagrada ao Senhor. Imagine que tristeza para uma mãe saber que uma filha ou um filho está vivendo relacionamentos que não agradam ao Senhor, que são antibíblicos, que não têm respaldo na Bíblia. Imagine para uma mãe como que é. Imagine uma jovem esposa lutando porque o seu marido não consegue permanecer no emprego. Gente, são tristezas e desapontamentos que a gente está sujeito. E são muitas coisas. Estou dando vários exemplos aqui para vocês. Imagine uma mulher que tem um esposo que não consegue suprir as suas necessidades. Se torna um problema. É um problema, é ou não é? E às vezes Satanás nos prende, né, nos nossos problemas, né? Imagine uma mãe que trabalhou para prover a melhor educação para o seu filho ou para sua filha e fica sabendo que o filho ou a filha não tem intenção nenhuma de estudar, de fazer uma faculdade. Isso pode trazer uma decepção, uma tristeza para o coração da mãe? Pode. E às vezes a gente fica preso na nossa dor, a gente fica preso na nossa tristeza, a gente fica preso na nossa decepção e a gente fica escravo nessa área, entendeu? Não importa qual seja a sua dor, não importa se a sua dor foi de um divórcio, ou se a sua dor foi da morte de um ente querido, ou se foi de um relacionamento quebrado, ou se foi de um desapontamento qualquer. É importante que você não fique enclausurada na sua dor. É importante que você não fique enclausurada na sua mágoa. Você precisa entender o seguinte: você não pode negar o teu sofrimento, tá? Não negue a dor que você está sentindo. Agora, não permita também que o resto da sua vida seja definido pela perda que você sofreu. Muita gente está presa em ciclos compulsivos porque elas entraram na gaiola da dor e elas não querem mais sair. Elas entraram na prisão do desapontamento e elas não querem mais sair. Hoje o Senhor quer te ver livre. Não é porque você viveu uma dor e um problema que você tem que carregar essa dor pro resto da sua vida. Não. Não é isso que Deus quer para você. A primeira coisa que você precisa entender é aceitar e encarar a realidade que você sofreu uma dor e você sofreu uma mágoa. Porque as pessoas ficam presas na mágoa, no desapontamento? Porque as pessoas, elas não aceitam que viveram aquilo. Então, primeiro passo para te ajudar, aceita que você viveu uma decepção. Não tenta negar que você foi traída. Não tenta negar que você foi machucada. Não tenta negar que você passou por uma situação difícil. Não tenta negar nada. Sinta essa dor. Que às vezes a gente quer fugir da nossa dor. Estou falando por experiência própria. Às vezes a gente quer fugir da nossa dor. E não é assim que se vence ciclos compulsivos. Você precisa encarar a realidade que você sofreu uma dor. E agora você precisa sentir essa dor, porque tem pessoas que fogem da dor. Elas vão viajar, elas mergulham no álcool, ela mergulha no ativismo social, ela faz um negócio, faz outro, para tentar esquecer aquilo que ela passou, mas daqui a pouco aquela dor vem em porções pesadíssimas em cima dela e ela não aguenta. Por quê? Porque ela fugiu. Dor se encara. Problema se encara. Decepção se encara. Viva a sua dor. Você não precisa negar que você sofreu ou que você está sofrendo. Aceite a realidade que você está sofrendo, que você está passando por uma situação difícil, por um desapontamento. E a terceira coisa, se ajuste. Se ajuste nessa nova realidade. Venha com seu coração para o Senhor. Lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, ele aguenta.
Senhor, eu vivi isso, eu vivi isso. Eu não estou segurando essa onda, Jesus. Fala com o Senhor, fala claramente, abre seu coração. Eu não estou encarando essa dor, Senhor, eu não estou conseguindo conviver com isso. Jesus, me ajuda. Me ajuda a encarar essa realidade. Me ajuda a aceitar que eu vivi esse problema. E me ajuda a me ajustar a uma nova realidade. Me ajuda, Senhor. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te dar energia emocional. E você vai conseguir passar por esse problema. Você vai se reinventar dentro dessa condição. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele está conosco. E onde o Espírito Santo do Senhor está, aí há liberdade. O Senhor quer nos ver livres. E eu quero deixar mais um versículo, porque a palavra de Deus é que vai nos curar. É a palavra de Deus que vai nos tirar desse lugar de vergonha. É a palavra de Deus que vai nos tirar desse lugar de dor, de desapontamento, de tristeza. Isaías 61, versículo 7 diz assim: em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés de humilhação, ele vai se regozijar na sua herança. Você crê nisso? Você crê que em lugar de vergonha você vai receber porção dupla? E ao invés de humilhação, Deus vai te dar a tua porção por herança. Você crê nisso? É a palavra de Deus que está dizendo, gente. E a palavra de Deus, ela tem poder. Eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já me tirou de vários lugares. De decepção, de tristeza. A palavra de Deus me tirou da prisão. Ela abriu as portas da prisão e eu saí. E eu creio que se você confessar a palavra de Deus, se você pedir ajuda do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai te ajudar a passar por essa situação. Salmo 139, vamos para mais um texto. Salmo 139, versículo 13. Eu quero que você leia esse texto também junto comigo, tá? Versículo 13 ao versículo 16. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritas todas essas coisas, as quais iam dia a dia sendo formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Qual preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos! Qual grande é a soma deles! Por que eu li esse texto? Para você entender que você é importante para Deus. Você tem valor para Deus. Você não é obra do acaso. Você não está nessa terra aqui por acaso. O Senhor te formou no ventre da sua mãe. O Senhor escreveu seus dias no livro. O Senhor te formou dia a dia quando você nem existia ainda. Quando não tinha nem sombra de quem era você, o Senhor já te conhecia. Então, se o Senhor te formou, se o Senhor te criou, Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um projeto para a sua vida. Jeremias diz: eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, às vezes ocorre o mal na nossa vida, não é porque Deus quis. Às vezes são por causa das nossas escolhas, pelos caminhos que a gente anda que não agrada ao Senhor, pelas portas que a gente abre, né? Pela legalidade que às vezes a gente dá ao inimigo das nossas almas para entrar e fazer arruaça na nossa vida. Mas em nome de Jesus, o Senhor Deus quer nos ver livres. Eu queria ler com você também o Salmo 34. Presta bem atenção, gente. Salmo 34, versículo 4 e versículo 5. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de
todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Presta bem atenção. Eu quero dizer para você hoje, você não é uma vítima. Ainda que você tenha sido vítima de alguma situação, hoje eu quero que você se levante em nome de Jesus e que você diga com a sua voz e com o seu coração: eu não sou mais uma vítima. Porque o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz assim, Isaías 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se o Senhor Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades, se o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Então, hoje eu saio desse lugar de vítima e hoje eu me torno protagonista da minha história. Hoje, o Senhor te convida para sair desse lugar de vítima e ser protagonista da sua história. Eu não estou querendo que você apague, até porque isso é impossível, as coisas que aconteceram. Mas eu quero te convidar a tomar as rédeas da sua vida, a tomar a posição de filha de Deus, de filho de Deus, e com a ajuda do Senhor, mudar a sua história. Porque você não morreu ainda. Então, se você não morreu, é porque Deus ainda tem projeto e propósito para a sua vida. Então, saia desse lugar de vítima. Saia desse lugar de decepção, de ira, de amargura, de tristeza. Solte, libere. Alguém te feriu, alguém te machucou, libere essa pessoa. Para o seu bem-estar, para a sua saúde espiritual. Se você sabe que tem algo na sua vida que está te prendendo, reconheça isso. Se liberte. Entregue isso nas mãos do Senhor e se liberte. Romanos 8, versículo 32. Mais um versículo aqui para a gente continuar nesse assunto. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se você confia no Senhor para a sua eternidade, você não confia no Senhor para a sua eternidade? Você não confia a tua alma ao Senhor? Você não confia que depois que você fechar os olhos nessa terra, você já vai estar com o Pai? Que Ele já escreveu seu nome no livro da vida? Que você tem um lugar garantido no céu? Então, se você confia ao Senhor a sua eternidade, confia a sua vida também. Se você confia ao Senhor a sua alma, confia a Ele as suas dores, seus problemas, as suas decepções. Entrega para Ele aquilo que você não dá conta. Entrega para Ele aquilo que você não pode resolver sozinha. E vai para o joelho. E entenda que o Senhor quer libertação para a tua vida. Deus não quer que você viva uma vida de derrota. Deus quer que você seja livre em todas as áreas da sua vida. Então fique livre de ciclos compulsivos. Arrebente com essas correntes que te prendem com a ajuda do Senhor. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E hoje eu quero fazer uma oração com você. Se você ficou comigo aqui durante todo esse período, né? Muitas pessoas entraram e saíram, mas tem um grupo aqui ainda. E as pessoas que vão ouvir, né, assistir essa live depois, eu quero fazer essa oração por você. Essa oração terá efeito agora e terá efeito quando você escutá-la também. Vamos lá? Senhor, por decisão minha, eu quero permitir que me vista com vestes de justiça. Senhor, eu te entrego minhas antigas vestes de vergonha, minhas antigas vestes de humilhação, minhas antigas vestes de culpa, minhas antigas vestes de decepção, minhas antigas vestes de tristeza. Eu desejo verdadeiramente ser um homem e ser uma mulher com força, dignidade, capacitada e capacitado pelo Teu Espírito Santo, uma mulher, um homem alegre e feliz. Senhor, obrigada, porque eu sei
que o Senhor vai me ajudar a me tornar uma mulher dinâmica, andando em teu amor e andando em tua bênção, a me tornar um homem dinâmico, andando no teu amor e na tua bênção. Obrigada, Senhor, por tomar a minha culpa e vergonha na cruz, para que eu não precise carregar mais esse fardo de dor, de tristeza, de culpa e de humilhação. Obrigado porque o Senhor tomou o meu lugar naquela cruz. Eu te agradeço pela minha libertação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um sono tranquilo, reparador, restaurador. Te dê uma sexta-feira abençoada. Se você assistir esse vídeo hoje, te dê um sábado abençoado. Dependendo do dia que você for assistir, que você tenha uma vida abençoada. E saiba que Deus não quer te ver preso. Deus te quer ver livre, em nome dele. Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Envie essa live para alguém, abençoe a vida de alguém. Confia no Senhor os teus caminhos e o Senhor vai endireitar as suas veredas. Não deixa que o diabo te prenda em ciclos compulsivos. Em nome de Jesus, usa o nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu tomo as rédeas da minha vida. Eu sou a protagonista da minha história. Não importa o que passou, passou. Hoje o Senhor tem um novo capítulo no livro da minha vida. Deus tem uma nova história para mim. Eu não morri. O Senhor tem projeto para mim. O Senhor tem projeto para você. Que Deus te abençoe. Beijo, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo para todo mundo.